A pergunta que eu não quero calar. Estou grávida ou não estou? Desculpa, gente, sinusite, rinite, butite. Então, depois da transferência, se conta 9 dias para poder fazer o exame de sangue. Para saber se deu certo ou se não deu certo. Então, eu fiz a minha transferência no dia 10 de julho. E então eu tinha que fazer o exame de sangue no dia 19, que era um sábado. E aí, a minha médica e o Luan fizeram eu prometer que eu não ia fazer teste de farmácia. Que eu ia ter que segurar firme e forte. Na curiosidade, na ansiedade, tudo. Tinha que segurar a onda. Então, tá bom. E aí, eu fui, né? No dia 10 eu fiz. E aí, quando eu fiz as 2 vezes, né? Na primeira e na segunda vez. E também quando eu já fiz no passado teste de ovulação. Quando tá perto da menstruação, eu ficava assim, enlouquecida e fazia teste de gravidez e tudo mais, né? E dessa vez é engraçado porque fica procurando sinais, né? Sintomas. Ah, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, não tô sentindo nada. E eu não tava sentindo nada. Nada, peito dolorido, nada, não tava sentindo nada. E então aí a ansiedade de ficar esperando. Aí eu fiz numa quinta-feira a transferência, né? Aí eu passei o final de semana todo ansiosa. Aí segunda, terça, meu Deus do céu, uma ansiedade que não acabava nunca mais. Só que aí o que aconteceu? No dia 17, lembrando que eu ia fazer o teste pra saber se deu certo ou não no dia 19. No dia 17, eu fui demitida. Oh, meu Deus do céu. A empresa disse que eu trabalho com eventos, né? Sou produtora de eventos. E a empresa que eu trabalhava era uma empresa de formatura. E aí a dona da empresa falou que não tinha batido meta, não tinha batido meta de novos contratos e tudo mais, e eu tava com poucos contratos. Enfim, aí isso tudo me deixou muito ansiosa. Aí eu falei pra ela que eu tinha feito a transferência e tudo mais, que eu não sabia se eu tava grávida ou não, que eu ia saber só no sábado, né, que era no dia 19, e isso que ela me demitiu foi numa quinta. E aí, então, 2 dias depois eu ia saber se eu tava grávida ou não. E aí, enfim, fui demitida. Só que aí, o que aconteceu? Aí, no dia seguinte, eu ia ter o exame demissional. Então, no exame demissional, eu levei pro exame uma declaração dizendo que eu tinha feito a transferência embrionária. Só que o que aconteceu? Ai, meu Deus, de manhã eu não dei conta. Aí eu fui escondido do Luan fazer um teste de sangue. Porque eu tava muito ansiosa por conta dessa questão da demissão. Tava muito ansiosa pra saber se eu tava grávida ou não. Então, eu fiz escondido. Isso na sexta. Fiz o exame, fui na clínica lá de exame demissional. O médico disse que não poderia me demitir, porque eu não sabia se eu tava grávida ou não. Mas isso é outra coisa. O negócio é o seguinte, que eu fiz o exame, por causa desse rolo todo, eu adiantei o meu exame, que era pra eu ter feito no dia 19, eu fiz no dia 18, escondido. E aí deu positivo.
eu abri, quando saiu o resultado, toda hora atualizando o aplicativo do laboratório, né? E aí eu atualizando, e aí eu, ai meu Deus do céu, eu ansiosa, ansiosa, ansiosa. E aí deu positivo. E eu, sem contar pra ninguém, né? Ninguém mesmo. Tava só eu e eu mesmo na minha cabeça. Aí eu, ai meu Deus do céu, deu positivo. Só que o que que acontece? Eu acho que pelo histórico do meu passado, né? De ter batido na trave, de ter dado inconclusivo, de ter dado, de ter, enfim, de ter tido gravidez química e tudo mais, eu tava muito, tipo assim, eu vi assim, deu positivo, mas será que é positivo mesmo? Eu fiquei com esse medo, sabe? E aí eu fiquei dessa confusão. Aí eu fui sem contar pro Luan, sem contar pra ninguém. Eu fui, deitei no dia 18, isso era sexta. Aí eu aflita, eu, ai meu Deus do céu. E o exame oficial seria no sábado, né, que eu falei pra vocês. E aí eu não dormi direito, pensando que, tipo, por que que eu fiz escondido do Luan, né? Com o peso na consciência de ter feito o exame sem ele saber. E aí, quando foi sábado de manhã, eu acordei muito cedo pensando nisso. Eu, ai meu Deus do céu. E aí ele acordou. Aí eu falei pra ele, ó, preciso te contar uma coisa. Aí ele, o que foi? Aí ele já ficou preocupado, né? Aí eu falei, ai, eu quero te pedir desculpa, por favor, me perdoa. Mas eu tava muito ansiosa. Eu fiz o exame de gravidez. Aí ele, e aí, o que aconteceu? Aí eu falei, deu positivo. E aí ele, meu Deus, e tudo mais. Aí ele ficou felizão, comemorou. Aí ele olhou assim pra mim, mas por que tu tá com essa cara? Aí eu falei, não sei, eu tô com medo. Eu tô com medo. E aí ele falou, não, já deu certo e tudo mais, vamos fazer o exame hoje de novo para ver se deu certo, pode ficar tranquila que já deu positivo e tudo mais. Então aquele medo que eu tava tendo, que eu comentei com vocês em um dos vídeos aí, disso, de ter o positivo e não conseguir curtir o positivo assim, sabe? Então acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito tensa. Ai meu Deus, será que deu certo mesmo? Será que vai negativar depois e tudo mais? Mas aí quando eu contei pro Luan, eu fiquei mais feliz. Que ele me deu esse up, sabe? Ele, não, deu certo, fica tranquila e tudo mais. Então, tipo, as coisas aconteceram tão atropeladas assim que eu não fiz vídeo, não fiz nada disso pra compartilhar com vocês aqui, né? Eu não fiz nada disso. Acabou que eu vivi isso muito 100% no off mesmo. Inicialmente vivi isso sozinha. Em ter feito esse exame escondido. Coisa que eu me arrependo demais, demais, demais. Que era pra eu ter compartilhado isso de primeira com o Luan. Sorte que ele não me odiou pro resto da vida. Eu tava com muito medo dele me odiar, inclusive. Não filmei, eu tava muito tensa, eu tava muito preocupada com outras coisas, né? E aí, então, sábado, contei pra ele. Aí fui no laboratório, fiz o exame. E aí, quando foi à tarde, que normalmente, quando eu faço o exame, já fiz vários, né? Vocês sabem. Normalmente eu fazia de manhã. Quando eu fazia de manhã a coleta do sangue, aí à tarde o resultado já tá pronto. Então aí quando é à tarde, toda hora atualizando lá o aplicativo do laboratório. Aí quando ficou pronto, falei pro Luan, a gente sentou na cama, vão abrir juntos.
Não filmamos nada, foi só uma coisa só nós dois, assim. A gente sentou na cama, eu abri o resultado e tava lá. Mais positivo ainda. Nossa, parece que foi um gol da Copa do Mundo, assim. Tipo, nada, a gente deu um grito e comemorou e se abraçou. E foi uma felicidade danada. E saiu positivo, né? E aí, então, saiu positivo. E aí a médica pediu pra eu repetindo, né? O exame. Pra ver se o HCG ele ia subindo, se ia diminuindo. Então, a meta era aumentar. Então, a cada 2 dias, a tendência é dobrar o beta, né? Então, eu fui dia sim, dia não, no laboratório, fazer o exame de sangue. E o beta subindo, 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 subindo. Eu, ai, glória a Deus. E aí, depois, como eu falei pra vocês, eu coloquei 2 embriões, né? Então, a expectativa era saber se o saco gestacional tinha embriãozinho, né? E saber quantos saquinhos eram. Se era um bebê ou 2 bebês. Só que isso, na clínica onde eu fiz a reprodução, eles fazem só depois de 1 mês da transferência, aí que faz a ultrassom, depois de 30 dias, que faz a ultrassom, e aí descobre quantos bebês são e dá pra ouvir já o coraçãozinho. E aí o Luan viajou, fiquei em casa, e eu ansiosa, 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 e vez por outra eu ia no laboratório e fazia o exame de sangue pra ver se o beta-HCG tava crescendo. Gente, muito louca. Quando foi no dia 1º de agosto, eu fiz isso. Eu fiz um teste, um exame de sangue. E aí, tipo, o beta tava 20 mil, sei lá. Tava muito alto. E aí, quando foi à noite, desse dia, vocês entenderam, né? Eu fui fazer xixi pra dormir. Eu fui fazer xixi e quando eu fui me secar, veio sangue no papel higiênico. Eu desesperei, eu tava sozinha em casa, o Luan tava viajando. Eu desesperei. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí, tipo, vem tudo na minha cabeça. Eu, ai meu Deus do céu, tudo culpa do meu medo, né? Esse medo, parece que atrai. E aí eu fiquei me culpando. E eu desesperada, eu falei, ai meu Deus, demorei tanto pra chegar até aqui. Ai, Jesus. Aí eu liguei pra minha sogra. E aí, em resumo, fui pro médico. Aí minha sogra, minha cunhada e o namorado da minha cunhada foram comigo. A gente foi de comitiva. E aí, falei lá na emergência, né, do sangramento e tudo mais. Aí o médico falou assim, vamos ali na ultrassom, vamos ver se tá tudo bem. E aí, foi na ultrassom que eu vi que eram 2 bebês. Como era muito cedo, e o médico aí não conseguiu ouvir o coraçãozinho. Isso foi no dia 1º de agosto. E a minha consulta com a minha médica da reprodução, que é quando ia completar 1 mês, era no dia 8. Então foi 1 semana antes. E aí lá eu soube que eram 2 bebês. E aí minha sogra tava comigo na sala. Aí ela começou a chorar. Aí eu, ai meu Deus do céu, são 2. Que no fundo assim, primeiro, quando ele começou a fazer o exame, eu falei, doutor, é 1 ou são 2? Aí ele falou assim, tô vendo 1. Aí ele mexeu mais um pouquinho e ele falou assim, Ellen, são 2. Aí minha sogra, ai meu Deus, começou a chorar. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis que meus filhos tivessem irmãos, sabe? E já iniciar, assim, a minha família já com 2 bebês, eu sei que vai ser um desafio muito grande.
que já estava ciente disso, né? Mas ser uma bênção, sim. Tô muito feliz. E aí, quando foi no dia 8, aí o Luan já tinha chegado de viagem, nós fomos na consulta oficial com a minha médica de reprodução. E aí foi que nós vimos os 2 saquinhos, os 2 embriõezinhos, o coraçãozinho, tudo certo. Então é isso, eu estou grávida de gêmeos. Deu certo. Nossa Senhora, é uma felicidade que nem cabe em mim. Hoje eu estou com 13 semanas e 5 dias. Semana passada eu fiz a minha primeira ultrassom morfológica. Os bebês também, graças a Deus, tá tudo certo. E tá muito cedo para saber o sexo, mas a médica acha que são 2 meninos. Como são gêmeos, não tem como fazer sexagem pelo sangue, né? Porque não tem como saber o sexo dos 2 pelo sangue, porque o que acontece quando faz? Por exemplo, digamos que eu tô com um bebê só. Quando o sexo é feminino, aparece um X no resultado do exame. E quando é sexo masculino, aparece o Y. Se eu fizesse o exame de sangue, agora com 2 bebês na barriga e desse X, era certeza que eram 2 meninas. Mas se der Y, não tem como saber se é um menino ou se são 2 meninos. Não tem como saber se é casal ou se são 2 meninos, entendeu? Então, o resultado, para saber o sexo dos bebês, tem que ser por ultrassom. E normalmente a partir da 18ª semana, salvo engano, 16ª ou 18ª, que dá para saber. Mas mesmo assim, essa médica que fez minha morfológica, ela tentou ver o sexo dos bebês, mesmo pequenininhos, e ela acha que são 2 meninos. Eu, no fundo do meu coração, eu também já achava que eram 2 meninos. A família inteira quer que seja casal, né? Eu acho que seria muito legal se fosse casal. Mas não sei, meu coração diz que são 2 meninos mesmo. Então, eu acho que essa médica tá certa. E aí, daqui a algum tempo, nós vamos descobrir se é um casalzinho, se são 2 meninos, ou enfim. Só que ela acha que com certeza, um é menino, com certeza. Aí o outro, ela ficou meio na dúvida, mas ela achava que era menino também. Então é isso, estou grávida de gêmeos. Os bebês estão ótimos. Daqui a alguns dias, que não sei se é na semana ou na outra, eu tenho pré-natal de novo, vou ver meus bebês de novo. É muito emocionante quando eu faço ultrassom e eu vejo eles se mexendo, ouvindo o coraçãozinho deles. É a coisa mais fofa, gente. E aí na ultrassom que eu fiz, já dá pra ver certinho o corpo deles, dá pra ver o ossinho do nariz, a nuquinha. Coisa mais fofa. Sei que eu tô muito feliz. E eu tô feliz de trazer essa notícia aqui pra vocês também, né? Que já tem, eu acho que uns 10 meses que eu fiz esse canal aqui no YouTube. Que eu fiz o canal não, eu tenho um canal já há mais tempo. Que eu comecei a postar aqui no YouTube. E passei, desses meses eu passei por um monte de fase, né? Então eu tô feliz com esse resultado, feliz, né? Que é de ter os meus bebês na barriga. Então a fase desse canal agora de tentante vai ser pra gestante, tá bom? Beijo, tô muito feliz de estar compartilhando com vocês. Tenho certeza que muitas de vocês torceram por mim. Algumas eu já até dei spoiler, já mandei mensagem contando a novidade antes de postar aqui no Instagram já. No Instagram também, não postei no Instagram ainda não. Antes de postar aqui no YouTube, dizendo que eu tô grávida. Já contei pra algumas pessoas. E agora tô oficializando aqui pra vocês também. Tá?
Beijo, até o próximo vídeo.